Olá! Ai, eu esqueci. Deixa eu botar aqui também. Ai, não, meu Deus. Já tá ao vivo? Já? Super boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Bloco 7. Nossa terceira aula. Deixa eu colocar aqui no Instagram, ao vivo, para quem vai acompanhar aqui do Instagram. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Agora estamos ao vivo? Ao vivo! Bom, hoje vamos começar a produção do nosso álbum de argola. 3 argolinhas. Um álbum bem gostoso de fazer, vocês vão ver, bem estruturado, porque ele é todo feito no roller, certo? Então, dá uma boa estrutura para cada página. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Para não ficar uma aula muito longa e muito cansativa, eu decidi separar, dividir em 2 aulas. Então, claro, depois tudo eu mando lá no nosso grupinho pra gente agendar, de repente, deixar essa aulinha da quarta-feira pra terminar e a gente faz uma nova aula do último projeto que tem dentro da caixa, que é nosso quadrinho, tá? Pra não ficar nada muito agitado, pra ninguém ficar muito cansado também. Afinal de contas, a gente quer se divertir e fazer tudo com calma, certo? Então, eu já vou pedir pro Gui colocar na câmera 2. Aí a gente vai adiantar algumas coisas do nosso álbum. E daí a gente finaliza ele com calma na nossa próxima aulinha, tá bom? Tá frio, né, Fátima? Tá frio, tá frio, tá frio. Então, vamos começar. Aqui, a gente já tinha aplicado o betume, lembra? Lá na preparação. E aí, eu disse que a gente não ia lixar, mas eu menti. A gente vai dar uma lixadinha. Mas por que que eu falei pra gente não lixar? Porque eu vou mostrar agora pra vocês aqui que é só um carinho no roller, porque senão ele despela totalmente. Então a gente vai fazer isso bem carinhosamente, que ele vai dar tipo uma pátina mesmo, sabe? Vai parecer fica parecendo até um couro quando a gente faz isso no roller. Então, ó, bem devagarzinho. Nem de longe é igual a madeira, tá bom? Oi, Kátia, boa tarde. Dei boa tarde pra Sil também? Um beijo, meu amor. Dos 2 ladinhos a gente vai fazer, tá? Oi, Rê! Oi, Kátia! As 2 Kátias estão aqui. Rê, hoje a gente vai começar a fazer nosso mini álbum. E aí, pra quem tá entrando agora, eu falei que eu pensei em dividir, pensei não, né? Já decidi que a gente vai dividir essa aula do álbum em 2, porque, né, acho que vai ficar menos cansativo. E eu sei que o álbum ainda é uma coisinha que, né, a gente tem... Não mais dificuldade, mas que é mais diferente da nossa rotina, né? A gente tá mais acostumada com o decor. Então, pra gente não ficar correndo e tal, a gente vai fazer em 2 etapas. E aí eu marco mais uma aulinha, porque ainda tem dia 1, que eu acho que é um sábado, dia 1. Dia 2, talvez. Tô sem calendário aqui. Mas aí no último sábado, né, desse mês, ou no primeiro do outro mês, a gente faz a nossa plaquinha. Então vai ficar uma aula na quarta e depois no próximo sábado a gente faz a plaquinha, perfeito? Termina o álbum na quarta-feira. Vamos fazer assim? Que aí não vai ficar nada atropelado, porque eu quero que vocês curtam, quero que vocês se animem a fazer, não quero que vocês fiquem cansados e tipo, é muito extenso e não vai acabar nunca. Boa tarde, Eunice. Boa tarde, Maiana. Combinado? Então a gente faz em 2 partes, pra não ficar nada atropelado. Então lixamos aqui. Eu tinha que falar mais alguma coisa, mas agora eu esqueci. Não tô me lembrando. Ah, eu ia falar da bandeja, que eu percebi, até acho que a Fátima foi a última que falou, sobre fazer aquelas ruguinhas, né?
sobre enrugar o papel. O que acontece? Muito provavelmente a quantidade de cola não estava suficiente. Oi, Edilane, um beijo, meu amor, Maria Machado. Beijo. Quando a gente passa cola, gente, a gente tem que passar uma camada que não fique nem muito clarinha, nem com excesso de cola. Mas eu preciso que o papel ande na madeira. Se a gente passa muito sequinha a cola, na hora que encosta o papel e vai com a espátula, ele não tem mobilidade e aí é onde ele vai fazendo essas bolinhas, principalmente na bandeja, né? Porque a bandeja, ele tende a fazer o quê? Ele tende a jogar pra dentro o ar, né? As bordinhas. Então, sempre a espátula do meio pra fora, numa quantidade de cola que eu consiga movimentar, tá? Claro, na teoria é muito mais fácil do que na prática. Mas assim, hora ou outra, eu acho que o meu também fez uma ruguinha assim mais no cantinho. Mas assim, a única dica que eu dou diferente talvez é essa quantidade de cola. Passa uma camada generosa, que eu sinta que eu coloco o papel e eu consiga andar com ele dentro da bandeja. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5 roller que a gente vai encapar. Nós não vamos encapar assim todos hoje. Então assim, eu vou ensinar como encapar, tá? E algumas coisinhas de uma aula para outra vai ficar com lição de casa, tá bom? Então, antes de começar a encapar, o que a gente vai fazer? A gente vai tonalizar. Lembra que eu pedi uma xícara de café ou de chamate? A gente vai dar uma tonalizada nos papéis. Então, como a gente vai fazer isso? Vou pegar meu plástico e a gente vai pegar as folhas clarinhas que vocês têm aí. Eu acho que até na dourada dá pra fazer. Na douradinha, nessa beijinha e nessa aqui que é um papel meio reciclado. Ah, a Maiana já faz parte do time dos scraps. Eu falo Maiana porque muitas das meninas fazem mais a pintura, né, o decor. Então, eu trouxe, gente, aqui, ó, um negócio de Nescafé. Que eu achei, confesso, que eu não tinha pó de café. Gente, será que não vai ser nada desse Nescafé duro aqui? Deixa eu ver, vou botar um pouquinho de água pra ver como é que fica. Acho que vai sim. Gente, não tem segredo, né? Por que eu também dou a opção de chamate? Porque ele também tonaliza as folhas e tem gente que não gosta do cheiro de café. Porque, inevitavelmente, fica cheirando um pouquinho, tá? Então, se você, de repente, não é muito fã de café... É que eu amo o cheiro de café. Se você não é fã de café, de repente, o ideal é fazer com o chá. Então, ó, tá vendo? Eu botei aqui no meu potinho que tinha um Nescafé duro, que ninguém mais ia tomar. E aí, nós vamos pegar aqui e vamos, ó, dar uma tonalizadinha. Pega com o algodãozinho e, ó, pode ir passando faixa. É normal que o papel dê uma enrugadinha, tá? Aí, esse papel que a gente vai usar pra manchar, a gente vai esperar secar naturalmente. Ai, me lembra coisa antiga. Isso. Não é legal? Folha branca também é legal fazer isso. A gente vai esperar secar naturalmente pra encapar algumas daquelas páginas ali, tá? Ó. Eu gosto de linhas mais regulares. Mas quem quiser fazer mais manchadinho, assim, pode, mais batidinho, né? Vamos fazer uma mais regular, uma mais batidinho. Oi, Ni! Uma mais batidinha. Então, é uma dica pra gente fazer um efeito em papéis que a gente tenha. Papéis mais lisos, de repente. Pra dar um ar mais vintage, né? Mais passadinho. Será só um papel?
Pra fazer o álbum, você fala, Rê? Eu vou falar qual a única folha que a gente não vai usar no álbum. Que já vou falar até agora, ó, que já tá aqui do meu lado. A única folha que a gente vai reservar, tá? Veja bem, reservar, não vamos usar nesse álbum, é a SC829. Que é essa que tem a bicicletinha. Por quê? Essa folha a gente vai deixar pra utilizar no nosso quadrinho, tá bom? Uma dela, tá bom? Uma unidade dela vai ficar reservada. A outra a gente vai usar aqui. Ó, tô fazendo esse mais batidinho, tá vendo? Pra ele ficar manchado. Manchadinho assim, batidinho. E aí, vou deixar secar também lá naturalmente no meu plastiquinho. Ó, fazendo um marmorizado. Tipo, gostei, aí eu paro. E aí, vocês receberam também uma folha de um papel meio reciclado, né? Também faremos. Também faremos nela. Ó, nela vai dar pra ver bem que ela é mais porosa, né? Vamos fazer assim, ó, meio circular. Cheirinho de café. Certo? Olha que fácil, gente. Olha que fácil, já são outras folhinhas. Uma mais delicada, uma mais de batidinhas e outra mais circular. Certo? Oi, Shirley. Oi, Rô, tudo bem? Boa tarde. Então, ó, vou pegar meu plástico. Bom, esse potinho aqui vai deixar. E aí, a gente vai já começar. Vou deixar secar lá. Sim, às 13, Eunice. Só novinho que eu não vou fazer, tá? As 3 folhinhas A4 clara, pode fazer. Pode fazer ou todas iguais, ou todas que nem eu fiz diferente. Oi, Estela! Ou todas diferentes. Pode fazer aí do jeitinho que você gostar. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Então, a gente vai começar a encapar. Eu quero encapar... Eu vou encapar na íntegra aqui com vocês. Na dourada também, Kátia? Não, eu só manchei um lado, Rê. Só manchei um lado porque, na verdade, a gente vai colar, né? A gente vai estampar esses daqui. Então, eu só manchei um lado. Eu vou estampar aqui com vocês 2 frente e verso, tá? Quem fez o álbum Amor comigo é basicamente o que a gente vai usar aqui. Aquele álbum que era de roller, as páginas também. E 3, a gente vai reservar por quê? Porque a gente vai encapar uma inteira dourada, uma inteira naquele papel reciclado e uma inteira no branquinho cintilante. Então, 3 dessa daqui, elas vão ficar pra gente encapar com aqueles papéis quando secarem. Por isso que a gente não vai fazer hoje. A gente vai deixar pra fazer aí pra próxima aula, que será na quarta-feira. Correto? Oi, Marcinha! Então, 3 vai ficar frente e verso com o mesmo papel, esse que a gente acabou de passar o café. E agora a gente vai usar todos os nossos restos de papel, guardando uma folha 829. Lembra disso, né? Uma dessa daqui tá guardadinha pro nosso quadrinho. Combinado? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou encapar a frente, ou seja, a perfuração vai ficar
pro lado da minha mão esquerda, tá? Pra vocês não se confundirem aí com a câmera. Então, a perfuração tá do meu lado esquerdo primeiro. Então, a gente vai encapar esse lado aqui. Não tem segredo, é como se fosse a nossa caixinha. Ó, eu vou passar, deixa eu pegar só um rolinho aqui. Rolinho, espátula, estilete. Ó. Vou vir aqui direto, ó, com o rolinho, com a cola. Vou passar o rolinho. Eu sempre vou falar aonde estão a perfuraçãozinha, tá? Onde estão as bolinhas. Pra gente não correr o risco de ficar de ponta cabeça, tá bom? E na verdade só essas duas. As outras não vai ter problema porque, né, vai ficar com o papel lisinho encapado. Então, ó. Vou pegar agora furinho na minha mão esquerda. Vou pegar agora esse papel e vou posicionar ele, ó, lá em cima. Lá em cima onde tem esse barrado. Por que isso? Porque eu quero que a minha capa seja dessa maneira, ó. Tá com dúvida? Põe aqui, ó, a perfuração aqui e vê, ó, tá vendo? Vai ficar esse contexto aqui. Quando eu abrir, vai ficar aqui em cima as minhas flores, tá bom? Então, ó, tá com dúvida? Perfuração, perfuração do lado esquerdo e as flores aqui, nessa parte de cima. Aí eu venho aqui, ó, e passo a minha espátula. Bem passadinho. Fiz isso, vou virar e vou tirar com o estilete, ó. Vim aqui e vou tirar com o estilete. E aí, a gente vai fazer o que a gente sempre faz, que é passar a nossa lixona, creque, 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 em volta aqui do nosso layout, tá vendo? Minha lixona. Oxe, será que eu não trouxe? Ah, queria outra, mas tá bom. Vai dar essa daqui. Pra tirar os grusminhos de cola, excesso de papel. Então, ó, lixei bem lindamente. Deixa eu pegar minha dobradeira aqui. Oxe, cadê minha dobradeira? Cadê minha dobradeira? Dobradeira, dobradeira, tá aqui. Tem alguém que já tá fazendo comigo? Ai, ó, já amo. Por quê? O que a gente vai botar aqui? Ó, nossa gaiolinha, que vai ficar linda. Perfeito. Aí eu vou vir aqui, eu vou deixar esse um pouquinho secando, tá? Vou deixar ele aqui secando um pouquinho embaixo. E vou pegar o outro que a gente vai fazer com a decoração. Vamos ver. Ele cabe aqui? Cabe. Muito bem.
Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, pra não ter problema, a gente vai tirar essa parte aqui, ó, que é o código de barra, tá? Estilete, código de barra. Daquela mesma folha que a gente usou, tá? Aquela mesma folhinha que a gente usou, a gente vai tirar o código de barra. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Tá vendo a bolinha, o furinho? Daquela outra, tá? Lembra que uma a gente deixou lá, tá secando. Esse furinho agora, eu vou posicionar para a minha mão direita. O furo vai ficar na minha mão direita aqui, ó. Pra eu fazer essa colagem. Então, eu vou vir novamente. Vou caprichar na cola. Então, neste momento, o meu furinho vai ficar do lado direito. Não vai ficar mais do lado esquerdo. Faço bem coladinho. Bem passada a nossa cola. Aí eu vou vir aqui e vou posicionar essa parte que tem a escada e a bicicletinha, tá? Que ela vai caber quase que certinho, tá, gente? Então, quase que certinho ela vai caber. Passei aqui. O que eu vou fazer? Vou vir aqui. E vou, ó. Cortei aqui. Cortei aqui. Essas duas faixas, com certeza, a gente vai usar para revestir, tá? A gente vai usar elas daqui a pouco. Então, olha a parte legal que a gente tem que ver quando a gente faz um projeto, por exemplo, como o box. Por quê? Tudo que sobrou, a gente pode utilizar agora na construção do nosso álbum, né? Para fazer detalhe, para fazer um tapete ou outro. Então, essa é a parte boa que a gente tem aí na construção de álbum. Vou passar minha lixa em volta dele inteiro. Eita. Ó lá. Fizemos aqui já, então. Olha que bonitinho ficou, né, a cena. Agora, só aqui que eu vou ter que achar o quê? Ah, minha borracha ficou lá em cima. Que eu já comecei batendo a minha unha vermelha no papel. Mas tá bom, depois eu limpo essa sujeirinha aqui. Não tem nada não. Aí, o que a gente vai fazer? Fizemos, então... Ó lá, pra vocês entenderem o que a gente acabou de fazer. A gente acabou de fazer isso aqui, ó. Primeira e última.
E aquelas 3 que a gente vai encapar com papel liso vai ficar aqui no meio disso. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a contracapa, vai fazer essas 2 partes aqui internas, tá bom? Então, a gente vai fazer essas 2 partes, começando pela primeira. Só que antes de fazer a parte lá de dentro, a gente vai fazer aquela furaçãozinha. Quem tiver o crop, pode furar com o crop, tá? Quem não tiver o crop, a gente vai usar o agulhão, ou isso aqui que eu uso provisoriamente, que meu agulhão nunca tá aqui no meu lugar. Ai, esse tá doendo. Já faz esse furinho, que é pra ele não perder, tá? Acho que faltou um pouquinho de cola. Deixa eu colocar um pouquinho de cola aqui. Nossa, eu forcei aqui o bichinho, quase que eu amasso. Quase não, eu amassei o roller. Socorro. Ó lá, fiz aqui o furinho. E aqui no último também já fiz, tá bom? Beleza. Aí eu vou virar essa nossa página. Aí a gente vai ter aqui essas 2 partes florais, né? O que eu pensei? A gente tem uma sobra considerável, que é essa daqui, né? Essa sobra considerável da caixa redonda. Lembra que a gente usou a caixa redonda? Sobrou essa parte aqui, né? E a gente tem uma folha dessa ainda inteira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a emenda aqui. Eu vou usar desse rosa, tá? Então, eu vou colar a parte do jardim aqui embaixo e eu vou emendar esta parte rosa aqui, tá certo? Novamente. Vocês gostaram de tingir com café? Ou com chá? Deixa eu ver só se tá certo aqui. Porque às vezes a gente corta com estilete, não fica muito certo. Eu vou só refilar essa parte aqui superior, tá? Vai ficar bem retinho. Ó, pra vocês terem uma noção, essa faixa que sobrou aqui minha, ela tá com 13 centímetros de altura. Mas se a sua tiver um pouquinho menor, não tem nada não, tá? Porque ali tem papel pra fazer uma emenda, se precisar. Uma emenda maior. E aqui eu vou fazer a emenda como eu sempre faço, que é folha com folha, tá bom? Não vou colocar furador e não vou rasgar também. Mas quem preferir, fica à vontade. Eu gosto assim, ó, bem juntinha, que não dá nem pra sentir com o dedo. Então, ficou nossa primeira página, que era o jardim lá na parte superior, já perfurado. E aqui dentro, ó, o restante do jardim e uma pequena emenda
com esse papel. Que era a sobrinha ali do nosso álbum. Olha que lindo. Ninguém nem fala que foi emendado e que não são duas folhas, que fica tão bem coladinho. Então, novamente, vamos deixar ali secar um pouquinho. Vou fazer agora esse lado. Então, antes, vamos fazer aqui o furinho. 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 Então, agora, ó, o meu furinho aqui na minha mão esquerda, certo? Que eu vou fazer, né, essa parte aqui. Deixa eu ver se eu preciso refilar aqui a emendinha ou tá certinho. Não, cortou bem certinho. E esse aqui eu vou deixar com 13 também, pra ficar espelhado, né? Mesma coisa, o jardinzinho aqui. E aí, a gente vai emendar lá em cima o rosa. Aí, a gente vai, ó, cortar aqui o excesso. E ainda vai sobrar essa partezinha aqui, então, ó. Vamos dar aquela lixada.
Pronto. Tirei todos os canchinhos aqui. Então, internamente, né, quando a gente abrir o nosso albinho, vai ficar essa contracapa e essa contracapa. Olha que lindo. E lá dentro, as três que a gente vai encapar posteriormente com o roller que sobrou e os papéis que estão lá secando. Certo? Olha, ainda tem um pouquinho. Eu vou só apoiar aqui na minha ponta da mesa, porque senão eu não consigo tirar totalmente. Pronto, agora sim. Agora sim não tem mais excesso nem de lá pra cá, nem daqui pra lá. Deixa eu ver aqui. Também. E agora, vamos furar aqui, de fora pra dentro, né? Ficar uma pontinha de papel, por causa do excesso, né, que na hora que for aqui, só também com a tesourinha que sai. Tem um negócio que chama também, como é que chama? Lima. Acho que é esse o nome também, é só passar que ela tira esse excesso também, ó. Depois vai a argola, né? Então, também não tem nada. Pronto. Furinhos aqui feitos. Tiramos aqui e aí eu vou envernizar. Tanto essa parte daqui, eu vou envernizar, como a frente, essa parte, e as costas, tá? Na contracapa eu não vou envernizar. Por que eu não vou envernizar? Eu acho que depois pra colar as fotos e tal, eu acho que não tem muita aderência. Então, por isso, tá bom? Que eu não vou. Oi, Fabi!
Pode deixar, Estela. Vamos lá. Deixa eu pegar meu paninho aqui, porque meu plástico tá ali com o negócio do café. A renda eu tinjo com betume, Eunice. Eu tinjo com betume, também dá certo com betume, viu? Betume tinta, né? Com tinta também. Ó. Só esse daqui que eu não vou invernizar agora, porque lembra que eu risquei com a minha unha? O que aconteceu, Kátia? Fala pra mim. Porque eu vou ter que limpar primeiro. E eu não tenho uma borrachinha aqui. Não temos uma borrachinha aqui. Borrachinha. Não temos. Deixa eu ver. Não temos borracha. Tudo bem. Depois eu invernizo esse último. Então lembrar que aqui na frente não, tá? Só aqui e aqui frente e verso. Então eu vou pegar meu rolinho. Nosso vernizinho acrílico. De sempre e todas as horas. Todas as horas. E vamos passar nosso verniz. Aí, enquanto passa, a gente vai preparar os tapetes. E vai preparar as flores também, tá? Vai preparar as flores também. Então, só aqui que a gente tá considerando que é a capa, que a gente vai invernizar. Lá internamente, não. A gente vai deixar tudo só no papel. E aqui também a gente vai passar, pra dar um brilhinho. Nesse roller envelhecido aqui. Nossa gaiola já tava pronta, né? Então... vamos deixar secar aqui também. Esse aqui eu vou botar aqui, pra não me perder. Esse daqui eu vou deixar aqui no cantinho. E aí a gente vai deixar os tapetinhos. Os tapetinhos prontos. O que são tapetinhos? Tapetinhos, normalmente, é aquela margenzinha que a gente faz pra dar uma moldurinha na foto. Talvez de ponta cabeça. Ufa, então tá tudo certo, né? É isso. Dessa vez eu falei os ladinhos. Mas é que às vezes a gente vira, quando vira já revirou. Então, esse daqui, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar. Esse papel tem 21 centímetros. A gente vai cortar por 10,5. Exatamente no meio, tá? 10,5. Cortou no 10,5, essa folha, vai pegar outra e vai cortar no 10,5. Olha lá. 10,5. Aí a gente vai pegar ele, vai colocar essa faixa aqui deitadinha na horizontal e vai cortar por 14,8. Por que isso, Gabi? Por que 14,8? Porque ela tem 29,7. Então, a medida mais próxima que a gente consegue fazer dois tapetinhos iguais é 14,8. Então, vocês vão ficar com 8 retângulos nessa medida, tá? Então, cortou primeiro por 10,5 e depois vai cortar essas faixas por 14,8. Aí vai ficar os retângulos. Por
por que que esse álbum é legal, né? Esse modelo de álbum é comercial, eu acho, né? Como a gente sempre diz, ele fez parte aí do nosso projeto de box Empreender. Porque ele cabe uma quantidade legal de fotos, né? Oi, Tati, boa tarde. Ele cabe uma quantidade legal de fotos. E, ó, vamos posicionar lá. Vamos pegar esse aqui que eu não tinha organizado. Olha só, eu vou colocar... Eu fiz uma página estampada, bonita. Eu vou colocar aqui, ó, uma foto. Depois que eu colar a foto, eu vou colocar aqui um passarinho, alguma coisa. E já está pronta a minha decoração. Eu não preciso como é que fala? Perder muito tempo. Sua bicicleta ficou de cabeça pra baixo? Mas escuta, por que ficou de cabeça pra baixo, Anice? Tem certeza? Qualquer coisa, joga ela lá pra dentro, a gente muda a sequência do álbum, não tem problema não. Não se prendam a isso, tá? De repente, se acontecer isso, não se prendam. A gente muda, põe a sequência diferente, tá bom? Então, ó, posso colocar um pouquinho torto, posso colocar retinho, mas é um álbum legal porque ele se resolve rápido. A gente faz uma capa bem bonita com shake e dá para comercializar tranquilamente, sem que eu gaste muito tempo na produção deste projeto, tá bom? Então, a gente vai deixar esses 8 tapetes prontos aí com vocês, 8 tapetinhos prontos. E aí, quem tiver, né, fotos e quiser já colar, porque a minha ideia na próxima aula é fazer o quê? É decorar os layouts internos. Hoje a gente vai fazer mais uma parte da capa ainda e vai montar a flor, né? Vai preparar a flor. Então quem quiser trazer já com fotinhos colada, show! A gente já decora na próxima aula para não ter essas dúvidas. Com aqueles recortes que ficou de lição de casa que eu prometi compartilhar, né, com vocês também. Outra coisa. Ah, Gabi, eu quero uma foto deitada. Como o álbum já tem 15 centímetros, normalmente a foto que vai ter 15 centímetros nesse formato aqui não vai caber. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir um pouco mais o tapete e diminuir um pouco a foto, né? Porque assim, exceto quando é selfie, dá pra diminuir um pouquinho da foto. Então, de repente, diminui aqui que vai caber normalmente a sua foto deitada, tá bom? Não precisa se preocupar, é só uma questão de estética. Não tem nada não, Eunice. Essa parte boa, né? Não tem errado. Não tem nada que não dê pra salvar, não. Tá bom? Ó lá, vou compartilhar com vocês aqui, que agora que eu vi, que eu fiz tão certo. E olha só, eu deixei 1 milímetro aqui de cima. Na hora que eu tava conversando, papapá, ó. Tá vendo? Não precisa ficar triste. E tudo bem, é a cota do defeito. Assim que eu falo, uma pequena cotinha do defeito. No seu caso nem vai ficar, porque você vai colocar aqui no meio e vai dar tudo certo. Então, ó, segunda liçãozinha já tá ok. Eu já tenho minhas fotinhos, vou colar também pra trazer quarta-feira minhas fotinhos já coladinhas aqui. Esse aqui é o que eu vou envernizar depois. Aí, a gente vai dar mais uma demão de verniz e vai começar a preparar nossas flores, tá? Vamos lá, mais uma demão de verniz aqui. Acho que mais uma, nessa parte aqui mais uma só, porque acho que já vai ficar bom, 2. Aí só na moldura que eu vou fazer do outro lado também, né? Deixa eu secar. Vamos lá. Aqui. Vamos deixar secar também. E aí a gente vai pegar as florzinhas aí que vocês receberam pra eu ensinar mais um modelinho de flor. Então, dessa vez, vocês têm 4 pérolazinhas, perfeito? 4 pérolazinhas.
E aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfeito. A gente vai normalmente usar de 3 em 3, tá? O que que a gente vai fazer primeiro? Então, eu vou montar uma. Eu vou montar uma inteira pra gente ter uma noção. Na verdade, eu vou montar duas. Não, vou montar uma. Que não vai dar pra finalizar a lógica, ela precisa estar muito seca pra abrir, porque senão ela rasga. Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer? Num primeiro momento, gente, a gente vai somente, ó, vir com a tesoura e vai, eu digo abrir as pétalas, né? Então, a gente vai acentuar, vamos se dizer, acentuar as pétalas. Espera aí que eu vou mostrar em detalhe perto da câmera. Então, ó, olha só o que eu fiz. Eu venho aqui, ó, quase que no ângulo oposto e abro, ó, pétala por pétala. Tá certo? Aqui, ó, pessoal do Insta. Vamos lá, pessoal do Insta. Opa, desculpa. Olha lá. Vou abrir, né? Eu digo abrir a pétala. Venho com a tesourinha e vou fazer isso aqui, ó. Uma vez que ela é fechadinha, eu dou uma entrada a mais. Em todas, tá vendo, ó? Mas eu mantenho o meu miolinho lá perfeito. Então, ó. Vou fazer isso aqui. Tá? A gente vai fazer. Gente, tem gente que gosta de fazer todas assim juntas, né? Eu não gosto, tá? Porque se a gente erra todas juntas de uma vez. Então, ó, vamos com calma, curtindo aqui. Faço a abertura. Dessa aqui também. Ao total, serão 3 flores desse mesmo modelo, tá? Ao totalzinho, 3 flores desse mesmo modelinho. Eu vou montar, vou ensinar assim 2. E aí, a terceira eu faço depois. Que eu não sei se a gente vai usar 3. Mas a gente também já pode fazer, deixar ela ali reservadinha, né? A Kátia, que tava na produção aí de várias flores. Esse é um modelinho novo. Como a gente corta a laser pra vocês, vocês percebem que ela já tem um queimadinho? Parece até que já passou uma carimbeira, né? Fica muito lindo. A gente já aprendeu a de pinça e já aprendeu aquela que tira as pétalas, né? Essa daqui eu chamo ela de molhada. Chamo ela de molhada porque ela é molhada mesmo. Meu Deus do céu, socorro. Olha a labirintite de quem tá no Instagram. Vamos lá. Vou dar até um zoom aqui agora no Instagram, certo? Para vocês verem o que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar essa florzinha aqui. Olha lá. Percebe que ela tem 6 pétalas, né? 2 pétalas aqui, 2 pétalas aqui, perfeito? O que eu vou fazer, ó? Eu vou juntar pétala com pétala. Ó, vou dobrar ao meio. Vou dobrar ao meio. Vou vir aqui. Essa imagem, gente, da flor, ela fica perfeita lá no Insta, né? Porque com o Insta eu consigo dar um zoom. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Dobrei ao meio, tá vendo? É tipo, eu sempre falo assim, ó, gente. Eu e minhas invenções. Rostinho, mãozinha, mãozinha, pezinho e pezinho, ó. Mãozinha com mãozinha. Aqui, ó, bem ao meio.
Mãozinha, mãozinha, pezinho, pezinho. Fiz isso aqui, ó. Tá? Primeiro passo é isso. Vamos fazer em todas. Dobrou no meio. Na manha, com calma. Passa a dobradeirinha. Todo mundo entendeu? Terremoto. Socorro, meu Deus. Eu chuto o tripé. Não sei qual que é o meu problema com esse tripé. Aqui. Fazer em todas, que aí, né, vai ficando mais fácil da gente entender. Faz anos que eu aprendi a fazer essa flor. Mas eu gosto dela. Ela fica com cara de flor profissional. Isso mesmo. Ah, Eunice, é verdade. Eunice, você já fez. Ai, Eunice, é verdade. Ela não fica linda? Porque ela fica meio amassadinha, né? Oi, Sandrinha, agora que eu vi, você tá por aí. Hoje a gente dado. Oi, a doida. Não sei. Oi, Paps. Todas as flores. Eu tô fazendo nessas 6, tá? Porque eu ainda quero montar o restante das coisas aqui. Mas depois vocês vão fazer a última que ficou ali, que sobrou papelzinho para. Agora é o seguinte, gente. Parece difícil, mas não é, tá? Eu vou fazer uma aqui pro Insta, depois eu vou lá na câmera do Face. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai dobrar ao meio. Dobrei ao meio. E aí, essa pétala aqui, ó. Eu vou dobrar pra cá. E essa pétala aqui, eu vou dobrar pra cá. Então, na verdade, eu vou transformar ela em uma pétala. Vamos lá, vou fazer em todas. Vou fazer uma aqui em cima pro Face, ó. Não tem segredo. Dobrei no meio, tá vendo? Joguei essa aqui pra cima e joguei essa aqui pra cima, ó. Transformei em uma pétala. Vamos de novo, eu vou fazer uma lá, uma cá, uma lá e uma cá, tá bom? Ó lá, meio. Jogo essa daqui pra cá. E essa daqui pra cá. Dou uma passadinha na dobradeira. É normal elas quererem se entregar, tá? Meio. Essa daqui pra cá. E essa daqui pra cá. Ó lá. Instagram. Meio. Essa daqui pra cá. E essa daqui pra cá. Ó lá. E aqui a mesma coisa. Aí, o que a gente vai fazer? Quando eu digo que ela é molhada mesmo. A gente vai pegar, ou mergulha no baldinho de água, no potinho, ou ó, vem com o borrifador e borrifa a água. Tá? Deixa ela absorver um pouquinho aí a água
que a gente já vai testar outra coisa nela. Enquanto isso, eu vou passar mais uma camadinha de deixar ela ir absorver um pouquinho da água. Eu vou pegar aqui, ó, pra passar atrás. É normal elas abrirem, gente, tá vendo? Que elas vão se entregando. Depois a gente dá uma situada nelas. Antes de dar uma situada, eu já vou tirar aqui, ó, a proteção do meu acetato aqui, ó, da minha gaiolinha. Certo? Vou até tirar com a tesoura isso aqui, porque nem vai aparecer isso, tá? Só tá criando dos dois ladinhos, certo? Bom, beleza. Se entregou tudo, desfez, aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e faço e volto ela. Como a gente passou a dobradeira, ela vai voltar no formato original. Posso, Eunice. O papel vermelho, gente, ele ficou. Primeiro eu fiz a faixa 10,5 com o papel no sentido em pé, né, na vertical. Depois eu deitei essa faixa de 10,5 e cortei por 14,8, que é quase que o meio dessa faixa, tá? Então 10,5 por 14,8. E aí a florzinha, gente, quando ela estiver mais úmida, o que a gente vai fazer? Uma torção. Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Como se eu tivesse amassando ela, ó. Torção. E vou deixar ela ali. Fiz isso, fiz isso. O papel tá mais mole, né? Ó, vou fazer 3 pra cá e 3 lá pro Instagram. Torção mesmo. Só que assim, com um jeitinho, tá, gente? Não vai me rasgar tudo. Com um jeitinho. Eu vou dando uma forçadinha assim, ó. E maçarucando o papel. Ó, papel maçarucado. Vamos lá, ó. Ó. Passo ali um maçarucadinho. Aí vocês vão perguntar, mas Gabi, não tem perigo de rascar? Tem. Tem perigo, às vezes acontece. Mas aí a gente vê o que dá pra fazer. Se cair uma pétala, talvez a gente monte a pétala. Ou vocês receberam aí uma a mais pra de repente descarte, se precisar, tá? Mas novamente, sem crise. É uma maçaroquinha que a gente vai fazer nela. Perfeito? Aí, por que eu falei que a gente ia preparar? Porque o ideal, e é o que a gente vai fazer, é deixar isso aqui secando, tá bom? Isso vai secar naturalmente. Não vamos nos distrair pra jogar fora, tá, gente? Vai limpar a bancada e fala, o que é isso aqui que vai jogar fora? Não vamos jogar fora. Deixa secar bem. Quem quiser amanhã já abrir, né, não esperar até quarta, pode já abrir. Mas deixa secar naturalmente, porque às vezes a gente vai com o secador ou com o soprador, voa papel pra tudo quanto é lado, aí a gente queima a ponta da mão. Eu já tentei com a pinça, às vezes com a pinça dá certo, mas a pinça começa a esquentar também, então não vale o estresse. Deixa secar lá num copinho, ela vai abrir mais um pouquinho, mas ok.
Qual é o grande segredo de abrir uma flor seca? Maçaroca mesmo, né, Marcinha? Aquela a gente pode fazer depois no próximo box do... Marcinha não, Maria Machado. No próximo box a gente vai fazer uma que eu falo que é um belisco. Vocês vão ver só. Também é linda a do belisco. A gente faz um belisquinho nela, assim. Mas vira uma maçaroca mesmo. O grande segredo, gente, se quem quiser se aventurar, que fica ansiosa, que eu conheço, minhas aluninhas, é abrindo ela devagarzinho, mas o papel estando bem sequinho, a chance de rasgar é pequena. Você vai respeitando a dobra dele, mas dá pra ir abrir tranquilamente, tá bom? Se não, esperem por mim, tá bom? Combinado? E aí eu vou providenciar a do belisco. Última camada, então, aqui dessa capinha. Última camada da parte interna, aqui. Pra gente montar lá nosso shake bonitão. Né? E já deixar tudo no jeito. Então, tapete já cortado. Os recortes a gente tá fazendo, né? Eu tô fazendo a pasta de formiguinha, mas estou fazendo. A capa já vai ficar pré-montada. E depois só vai ficar fazendo... Só vai faltar o revestimento do nosso álbum. É importante essas folhas que também a gente passou o café também secar bem, gente, porque a gente vai passar espátula nelas, né? Vai passar espátula. Ai, olha o cheirinho de Nescafé. Ai, gente, olha. Parece um pergaminho. Adoro. Como vai passar espátula nelas, tem que estar também, né, bem sequinha. Bem bonita. Então, vamos lá. Cadê minha capa? Tá aqui. Minha capinha. Olha, mas olha que bandida, levantou uma ruguinha bem aqui. Eu vou te contar uma história, hein? Como é que eu vou botar a cola aqui? Ah, acho que eu vou botar com agulhão, peraí. Aqui, um agulhãozinho. Usada, né? Ó lá. Linda. Deixa eu ver se secou. Secou já. Então, ó, pra eu montar o meu shake, importantíssimo eu situar aqui a minha moldura. Lembra que aqui a gente já tinha pintado e passado branco naquela nossa primeira aulinha, que foi muito show, porque agora tá tudo adiantado. Então, a gente já tem aqui a nossa gaiolinha. Só vou tirar as crostinhas brancas que ficou. Então, ó, eu vou colar ela bem centralizadinha aqui, certo? Ai, olha que mimo, gente. E depois, ó, a minha ideia é colocar... Ah, talvez caiba 3 flores sim, ó, porque quando elas ficarem amassadinhas, né? Quem sabe? Vamos montar 3, né? Boa ideia. Boa ideia, Maria. Eu botei que o agulhão deu certo ali. Vou deixar um aqui. Mas foi, nossa, petulante esse papelzinho aqui. Então, vamos colocar a nossa gaiolinha já pra deixar pronto isso. Então, lembrando de... Não tá linda essa capa, gente? E essa é a grande ideia da gente usar o scrapbook pra empreender, né? Pra realmente vender. Capas bonitas e álbuns que se resolvam rapidamente. Porque a gente tem que ter um limite ali pra terminar. Porque sempre dá pra colocar um detalhezinho, mas aí ele vai ficando inviável pra revenda, né?
Então, assim, a gente tem que oferecer para o cliente, claro, opções mais, né, com mais detalhes, mas algumas opções que sejam realmente viáveis, né? Então, ó, coloquei bem retinho. Ainda assim, o que eu vou fazer? Vou com a minha reguinha, ver se eu coloquei bem retinho. Coloquei. E aí, agora eu vou usar minha miçanguinha. Minha miçanguinha não, minha lantejola. Ai, socorro, caiu aqui. Olha eu invadindo a câmera. Essa laranjinha. Que eu acho que vai ficar super combinando aqui, né? Gente, aquela caixinha redonda ficou um charme, né? E as bandejas também. Queria pegar a bandeja pra mim. Pra botar lá na minha casa. Mas eu tenho... Quem conhece que a loja física sabe que meu propósito é colocar todos os blocos disponíveis para as pessoas conhecerem, né? Porque muita gente gosta de ver primeiro. E aí, subindo a escada, eu fui preenchendo. Tem uns quadros na escada indo pro meu ateliê. E aí eu me lembrei que, né, eu não posso falhar agora, que a gente já tá no 7º. Tá ficando tão bonitinho. Então, se eu quiser, eu vou ter que fazer outra. Bom, passamos aqui também a cola. Vou tirar um pouco o excesso, porque não carece disso tudo de cola. E aqui eu vou passar um pouquinho de água. Pode também, né? Em vez de ser de alvo, você fala, né, Maria? Pode. É que eu acho que o planner, ele precisa de folhas mais pautadas, né? Porque normalmente o pessoal gosta de escrever ali sobre a semana, né? De colocar sobre a semana. Então, acho que talvez o miolo, eu não sei se adequa muito. Mas o que eu faço muito aqui na loja em aula com as meninas é a capa de roller e o miolo com os blocos, porque tem vários blocos de planner, né? A Arte Fácil mesmo, que é essa coleção que a gente tá usando, é da Arte Fácil, a Garden. Ela tem, se eu não me engano, são 5 miolos diferentes de planner. Então também dá pra usar numa boa. Pronto, limpei bem. Aí vou colocar aqui na nossa gaiolinha linda. Olha lá. E aí a gente finaliza. Tá mesmo. E aí eu vou finalizar a gaiolinha aqui com cola também, né? Puxa, onde eu botei meu rolinho com cola? Será que ele pega aqui? Acho que ele vai ficar com pouca cola. Eu vou passar assim em geral e aí eu ponho umas gotinhas maiores. Tipo aqui e aqui em cima. Certo? É um tira e põe de cola, né?
E aí a gente alinha certinho aqui nossa gaiolinha lá em cima no desenho, certo? Ó lá. Montadinho, então, essa parte. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal do Insta. Então, o elemento principal, como calcular a quantidade de lantejoulas. Olha, pra ser sincera, Estela, eu coloco retinho, eu dou uma enchidinha, e eu confesso que meio de olho eu já sei. Só que qual é a minha sugestão? Posiciona o acetato, né? Posiciona forte e levanta ele pra vocês verem o que vocês querem mais. Eu gosto de colocar, ó, tipo que nem aqui, ó, deixando um espacinho lá em cima, né? Pra ter um movimento. Porque se a gente coloca muito, ó, tá vendo que ele tá até aqui, né? O resto. Se a gente coloca muito, ele nem anda lá em cima. E se a gente coloca pouco, fica pobrinho. Então, mas assim, um jeito de saber se você gosta ou não é posicionar o acrílico sem colar, fazendo pressão mesmo, dar uma levantadinha e ver. Porque a gente costuma mandar mais mesmo pra vocês para alguma eventualidade de acidente, né? Às vezes cai tudo. Coladinho. Coladinho. Ah, eu tô amando. E aí, então, a gente vai ter... Bom, então acho que é isso, né? Nossa, que rápido foi, né? Foi, né? Que a gente vai ficar com lição de casa. Vamos lá, para eu pegar, então, as folhinhas, para eu dar mais um memorando aqui pra vocês. Então, ó. Minhas folhinhas estão já quase que secas. Ó, vai, Gabriela, chutar o pé. Minhas folhinhas já estão quase que secas. E aí, o que a gente vai fazer? De lição de casa, né? Vamos lá, recapitulando para quem chegou depois. Essas 3 que sobraram, né? A gente vai fazer o quê? Vai encapar um ladinho, corta com o estilete, ó, porque ele dá, tá, gente? Ele dá aqui. Ele dá, né? Porque... vai ficar uma emendinha. É verdade, ainda bem que eu fui pegar pra ver, senão vocês vão ficar desesperadas. Ó, vai encapar. Vamos lá. Encapou aqui, perfeito. Cortou com o estilete, que nem eu fiz lá no comecinho. Aí vai sobrar uma folha, que quase que vai dar. Quase que vai dar. A gente vai fazer o quê? Encapar o que der com ela. Combinado? Faltou meio centímetro, faltou 1 centímetro, não se importem. A gente vai resolver isso na próxima aula. Perfeito? Então, encapou um lado. Passou o estilete. Essa parte aqui não vai dar, ó. Por que que não vai dar? Porque o papel não tem 30. Então, ó o que vai faltar, gente. Pouquinho mais que isso. Então, encapa um lado inteiro e deixa a gente fazer, que a gente faça a emenda depois, tá? Então, ó, uma vai ser com esse papel reciclado, frente e verso. Uma vai ser com o nosso papel dourado, certo? Aqui. E uma vai ser com o champanhe. Até agora deu tudo certo, Fátima? Vai dar, linda. Tá bom? Sobrou uma frestinha, não tem importância. Por que não criamos pânico? Por quê? Porque, primeiro que nós temos essa página inteira ainda para fazer detalhes. E quem ouviu a prof e não jogou nada fora, a gente tem, ó, faixa, daquele papel lindíssimo ainda que a gente vai usar. A gente tem essas pontas do papel lindíssimo que a gente vai usar. Tem mais um pedaço desse aqui. Então, ó, a gente tá no lucro dos papéis. Tá certo? Então, encapa o que der, o que faltar de papel, depois a gente vai inventar umas
uns detalhezinhos. Combinado? Estamos combinados? Perfeito? Então, é isso. Lição de casa, então. Vamos enumerar a lição de casa. Cortar os tapetes, quem não cortou comigo. Cortar aquela flor de passarinhos. Não joga... Não joguei nada, nem acredito. Fátima, não pode. Cortar os tapetes, cortar os passarinhos, providenciar as fotos dos nossos tapetes, aqui, providenciar as fotos, e forrar os 3 aqui que estão faltando, né? Sem se preocupar com o lado certo e o lado errado, porque esse papel não tem lado. E aí o restante, a gente vai utilizar para decoração, usar um rasgadinho, usar um tapete, e a gente vai usar de maneira bem consciente, para não sobrar nada e a gente ter 100% de aproveitamento como sempre, tá bom? Então é isso, minha gente. Quarta-feira a gente volta para terminar esse álbum e aí depois eu mando lá no grupo a data do quadrinho, tá? Então, para quem chegou depois, então a gente vai ter uma aula adicional aí, porque eu não quero que vocês fiquem afogadinhas. Ah, muito boa pergunta, Estela. Normalmente, gente, quando eu faço emenda, né, que a gente falou que vai faltar, eu deixo faltando a parte que não tem furo. Tá bom? Por quê? Só porque eu acho que furar já dá uma mexida no papel. Se a gente deixa, às vezes, ele com uma bordinha pequena, sabe? Acho que movimenta muito o papel. Eu gosto da bordinha pra, assim, fazer um detalhe pra fora dos furos, tá? Então, quando vocês colarem aqui, que faltar um papel, joga daqui pra cá, deixa faltando no furo. Pra gente fazer os detalhes no furinho aqui. Aliás, deixa faltando nessa borda, deixa completinho no furo. Porque aí no furo é mais difícil a gente ficar sobrepondo o papel e furando, deixando aquele excessinho de papel. Deu pra entender? Ficou confuso? Você entendeu, Estela? Que bom, porque eu achei que eu me confundi pra falar, mas é isso. Ó, falta papel no liso, tá bom? Combinadinho? E é isso. Ah, gente, tô amando. Vai ficar lindo. E depois a gente vai colocar, ó, o tasselzinho na argola, gente. Olha. Vai ficar aqui ainda um pendurocalhozinho de um álbum VaptVupt pra fazer, certo? Então é isso, super beijo. Voltarei lá para as minhas caixinhas, que eu tenho a minha pretensão ainda de 34 peças até acabar agosto. E eu já estou quase chegando lá. Hoje não vai ter foto, porque eu acho que não precisa de foto ainda, porque não tá pronto, tá? Mas agradeço desde já a presença de vocês. Beijo, beijo.